Inês Sousa Real é líder parlamentar do PAN, Pessoas, Animais, Natureza. Jurista de profissão, já anunciou que terá candidata à sucessão de André Silva, que ocorrerá durante o Congresso do Partido no próximo mês de junho, 5 e 6, em Tomar. Inês Sousa Real, bem-vinda ao Jornal Económico e ao Primeira Pessoa. A minha pergunta inicial é esta: quando e porquê se decidiu candidatar à liderança, que neste caso se chama porta-voz do PAN? Olá, antes de mais, obrigada pelo desafio desta conversa. Em relação ao desafio de ter aceito candidatar-me a ser porta-voz do PAN, neste caso vamos ter um congresso em junho que vai permitir também esta renovação do partido. É importante termos presente que, de facto, o PAN tem uma política de não perpetuação nos cargos e, portanto, se tratando-se do terceiro mandato já que o nosso atual porta-voz exerceu, decidiu não se recandidatar a um quarto mandato e dessa forma abrir o caminho para uma nova sucessão e, portanto, uma oportunidade de haver esta renovação. Eu, desde a fundação do PAN, que tenho acompanhado o seu crescimento, a constituição dos primeiros órgãos do partido, de alguma forma, ao longo de todos estes anos, tenho assumido diferentes responsabilidades e naquilo que tem sido estes últimos dias e semanas em torno da possibilidade de estarem aberta uma nova candidatura, foram muitas as pessoas que me desafiaram a concorrer, interna e externamente, a minha família também desde o primeiro momento que apoiou a candidatura, e decidi aceitar este desafio porque acredito que o PAN é um partido que tem de facto um potencial de fazer avançar causas que até aqui têm estado fora da agenda política dos diferentes forças políticas, nomeadamente a causa ambiental e a proteção animal, e que de facto, sendo um partido disruptivo e progressista que se procura trazer aqui um novo paradigma de desenvolvimento e crescimento económico, é de facto um grande privilégio podermos fazer parte deste coletivo que está fortemente empenhado. Mas as suas razões pessoais quais foram? As minhas razões pessoais, eu desde o início estou de facto muito comprometida com este projeto. E tendo em conta as responsabilidades não só que tenho enquanto também membro, que faz parte do PAN, praticamente da sua fundação, não poderia de alguma forma também deixar de fugir a este desafio de continuar a reforçar o nosso coletivo e de continuar a dar voz a todas estas causas. Eu hoje estou como líder parlamentar, tenho exercido estas funções e tenho até aqui aceito os desafios que o partido já me colocou, e havendo esta oportunidade de renovação e também, se pensarmos que até aqui o PAN, apesar de ser um partido feminista, nunca teve uma porta-voz mulher. Aliás, nós temos ouvido frequentemente, até noutras forças políticas, a crítica de que as mulheres não se chegam à frente para os cargos políticos, o que acredito que é manifestamente falacioso. Achei que estava na altura, ouvidos todos estes anos, de me candidatar a porta-voz e de assumir, de facto, aqui um papel não só de representar as mulheres, quer do PAN, quer de diferentes quadrantes da nossa sociedade, que não têm tido esta oportunidade de chegar também a cargos de liderança na política e, por outro lado, também de continuar a dar voz àquilo que são as nossas causas que têm formado o nosso ideário enquanto PAN. Mas imagino que não se candidate por ser mulher, mas sim porque acha que as suas ideias são importantes nesta fase do partido. Ou seja, o que é que pessoalmente a motivou, em termos políticos, para este avanço? Bom, eu acho que é importante também contribuir do ponto de vista político para aquilo que é um reforço do nosso coletivo. O PAN tem uma identidade muito própria, tem também, de alguma forma, características identitárias que os distinguem dos outros partidos e tem consciência de que o facto de eu fazer parte do PAN há tantos anos permite-me ter também esta visão daquilo que é a nossa identidade coletiva, permite-me também... Acha que é um ponto de união do partido? Espero contribuir para ser esse ponto de união, ou seja, trazer por um lado aquilo que é o passado histórico do PAN, mas por outro lado também aquilo que é o nosso futuro do ponto de vista do potencial que o PAN tem de trazer de facto e de contribuir para esta mudança e para esta transição que a nossa sociedade tanto tem reclamado. E o partido precisa particularmente de unidade neste momento? Eu faço-lhe esta pergunta porque tem sido públicas algumas divergências, a Carta dos Fundadores, também um bocadinho mais para trás, a saída da quarta deputada, que foi eleita no grupo parlamentar. Enfim, tem havido rumores de que o partido teria ou estaria em alguma luta de poder interna. O que é que tem a dizer sobre isso?
Bom, para já importa esclarecer que o PAN não está em crise. Como qualquer coletivo, o PAN também tem as suas dores de crescimento, faz parte, infelizmente, dos diferentes projetos coletivos haver dissidências, haver discordâncias, e é importante termos a noção de que a diversidade e a pluralidade de opiniões não têm que significar a diversidade, muito pelo contrário. É importante que as pessoas percebam que o PAN, se chegou onde chegou, deve-se não só e apenas ao trabalho dos seus membros fundadores, dos seus porta-vozes, mas acima de tudo de um coletivo que representa várias pessoas que têm estado empenhadamente a trabalhar a nível das assembleias municipais, das regiões autónomas, das nossas bases nas concelhias, e que têm contribuído para levar mais longe aquilo que são as bandeiras do PAN. Essas notícias sobre, digamos, divergências do PAN são exageradas ou corresponderam efetivamente a movimentações internas no partido? Creio que há alguma extrapolação daquilo que têm sido algumas divergências, elas existem, são do conhecimento público, nomeadamente atingiram aquilo que foi até a saída de um eurodeputado e uma deputada do grupo parlamentar. No entanto, parece-me que estas pessoas optaram por seguir um caminho da individualização ao invés de debaterem em coletivo aquilo que pudessem ser as suas divergências. Aquilo que me parece a este tempo absolutamente fundamental, e já tive a oportunidade inclusivamente de o referir, não concordando até com algumas das acusações que foram feitas, por exemplo, pelos membros fundadores do partido, nomeadamente que a causa animal tem ficado para trás, parece-me profundamente injusto face àquilo que tem sido o trabalho do PAN e que é do conhecimento público, seja porque conseguimos já um estatuto jurídico próprio para os animais, porque conseguimos a proibição de animais selvagens nos circos, as refeições vegetarianas, entre tantos outros exemplos que podíamos dar. Isso não significa que o facto de não concordarmos com esta visão não tenha de existir aqui pontos de diálogo e de contacto. Aliás, aquilo que já me disponibilizei inclusivamente foi precisamente para reunir com os fundadores do partido e para, em conjunto, podermos, de alguma forma, refletir sobre aquilo que é a visão estratégica do partido, aquilo que queremos, de facto, para o presente e para o futuro do PAN, porque acredito que é através de pontes, aliás, isto faz parte dos próprios princípios fundadores do PAN e do nosso programa político. Nós somos um partido de não violência, de diálogo, e, portanto, acredito que o caminho será sempre reforçar o diálogo e reforçar o nosso espírito coletivo para podermos chegar mais longe com os nossos ideários. Foi apanhada de surpresa pela intenção de André Silva de não se candidatar ou nem por isso? Bom, o André Silva, durante aquilo que foi muitas vezes algumas entrevistas, já tinha manifestado a sua intenção de não fazer um terceiro mandato, e aliás já o tinha dito publicamente. No entanto, fomos todos apanhados um pouco de surpresa com esta decisão da não renovação, apesar de existir aqui uma coerência, como referi, com aquilo que é a perpetuação nos cargos. Mas do ponto de vista... não sou pela carta dele e pelo post do Facebook. Não, nós somos todos informados na reunião da Comissão Política Nacional. Portanto, foi-nos dado a conhecer pelo próprio, nessa reunião, da sua decisão de não se recandidatar e também de terminar o mandato enquanto deputado da Assembleia da República. E, portanto, foi uma opção pessoal que teremos que respeitar, até porque aquilo que podemos ver a este tempo é que, de facto, a vida parlamentar, a par da vida política, tem, de facto, um nível de exigência que muitas das vezes lá fora não é percepcionado, sobretudo para os grupos parlamentares mais pequenos, e, portanto, tem um projeto pessoal, familiar, foi pai recentemente e temos que respeitar, evidentemente, esse caminho, sabendo também agradecer aquilo que foi a força e o impulso que deu para o PAN ter chegado onde chegou, porque, de facto, com um deputado único, conseguimos fazer avançar fortemente algumas das nossas causas e algumas das nossas bandeiras, até se calhar com mais força do que se tivéssemos um grupo parlamentar no nosso primeiro mandato e nossa primeira presença na Assembleia da República. E, portanto, temos neste momento, enquanto grupo parlamentar, também uma fasquia que está elevada, temos percepção disso, e que, de facto, temos que aqui dar continuidade, porque apesar de haver diferenças naquilo que são as nossas personalidades, e nós somos pessoas muito diferentes, tanto eu como o André, temos algo em comum, são os mesmos objetivos para o PAN e o mesmo compromisso com aquilo que é o nosso ideário. Politicamente estavam sintonizados? Politicamente nós estivemos sempre sintonizados. Aliás, eu acho que mal seria no PAN não temos divergências do ponto de vista daquilo que é a nossa base identitária. Podemos muitas das vezes ter algumas matérias em que possa não existir uma concordância. Por exemplo, uma dessas matérias? Um exemplo, a questão, por exemplo, da prostituição, em que há divergências em relação à questão da regulamentação versus a legalização, são temas bastante complexos, entre outras, não é? A questão da eutanásia, que é um tema que é mais fraturante e que, apesar do PAN ter estado na vanguarda, evidentemente, da regulamentação, da legalização da morte medicamente assistida, são matérias que, do ponto de vista individual de cada um de nós, são bastante difíceis de abordar e de termos, evidentemente, um determinado
determinado tipo de posição. Agora, estranho seria se no PAN tivéssemos alguém que, por exemplo, defendesse as touradas, ou que defendesse a caça, ou que defendesse, por exemplo, o setor altamente poluente da celulose, entre tantos outros exemplos que podíamos dar. Certo. Há, de facto, aqui uma gênese identitária, um coração, digamos, daquilo que são as nossas causas, que mal seria se houvessem divergências políticas em relação a esses temas. Quando anunciou a sua candidatura, anunciou também que da sua lista fará parte a outra deputada do PAN, a Bebiana Cunha, que é do Porto. Normalmente diz que há divergências entre Lisboa e Porto, personificadas por si e por ela. Isto significa que, de alguma forma, quis dar uma ideia de unidade do partido, faz neste momento um bocadinho sensível da saída de um homem que foi importante em termos da afirmação eleitoral do PAN? Bom, evidentemente que é importante que as pessoas tenham consciência de que existe unidade dentro do partido. E nesse mesmo sentido, até porque não seria justo não o dizer, esta foi uma decisão que foi tomada com o apoio da própria Bebiana, que desde o primeiro momento também me desafiou a candidatar. E, portanto, as notícias que de alguma forma... Esse primeiro momento consegue situá-lo no tempo? Ou seja, é no princípio do ano, é no ano anterior? Não, foi desde que o André anunciou que não se iria recandidatar. Portanto, desde que o André anunciou que não se iria recandidatar, que a própria Bebiana me apoiou a recandidatar-me, a assumir, evidentemente, uma candidatura a porta-voz. E, portanto, foi algo ponderado entre as duas. Nós temos, felizmente, uma excelente relação de trabalho e até de amizade e de cordialidade e, portanto, não faria sentido tomar esta decisão sem também estar apoiada pelos meus pares, que são pessoas que eu respeito e considero e que também têm feito um percurso inquestionável dentro do PAN. E, portanto, não apenas no Norte, mas, felizmente, de Norte a Sul e ilhas, que tem havido este apoio para a candidatura e também a nível externo do PAN, quer através das associações, têm sido feitas chegar várias mensagens de apoio, mas acima de tudo é importante que as pessoas tenham a noção de que não só o PAN está uno, como também é um projeto de futuro, não é um epifenómeno, como ouvimos muitas das vezes dizer quando surgimos pela primeira vez na vida política. Certo, mas este de qualquer forma é um momento sensível, ou seja, há uma pessoa que liderou o partido, que está à frente dele desde sempre, digamos assim. Temo que isso possa, do ponto de vista eleitoral, vir a ser uma fraqueza no contexto das próximas eleições, naturalmente. Não, pelo contrário, vamos lá ver. Tenho consciência que o André foi um líder forte, que marcou um período do PAN muito importante, foi um período de consolidação e de afirmação na vida política, mas mal seria se um coletivo se esgotasse nos seus porta-vozes. Nós somos isso mesmo, somos porta-vozes, damos voz àquilo que é a força do nosso coletivo. E o PAN, em vários momentos da sua história, tivemos Paulo Borges como presidente do partido, André Silva como porta-voz, temos os membros fundadores e, portanto, há toda uma história do partido que não se esgota em nenhum de nós. E eu própria, se vier a assumir a liderança do partido como porta-voz, é evidente que teremos que preparar sempre o futuro e aqueles que nos vão seguir, porque mal seria se um partido se esgotasse quando sai alguém ou quando sai um dos seus rostos. E felizmente nós hoje temos vários eleitos, vários representantes em muitas esferas, inclusive conseguimos agora um deputado na região autónoma dos Açores e, portanto, é absolutamente fundamental que exista esta passagem de testemunho, porque em democracia aquilo que mais ouvimos frequentemente em termos de críticas e que muitas das vezes afasta até as pessoas da vida política é precisamente esta perpetuação nos cargos políticos, estarmos agarrados ao poder e, portanto, é mais do que saudável que haja este debate interno democrático e que haja esta oportunidade de renovação. Como é que a sua lista está a ser construída? Quando é que se vai conhecer? O que é que nos pode dizer sobre isso? Bom, desde já dar nota de que até 30 de abril nós vamos efetivamente ter prazo, do ponto de vista formal, para apresentar a lista, mas também a moção global estratégica. Vamos, entretanto, apresentar também esta lista, onde vão estar incluídos vários representantes de zonas do país. Não espera a oposição? Eu espero que haja oposição, aliás, eu já deixei esse repto, eu espero que haja, de facto, diversidade do ponto de vista das listas candidatas ao Congresso. Eu apresentei-me à chamada do Congresso e espero que hajam mais pessoas disponíveis também para, seja constituindo uma lista, seja apresentando moções, neste caso não existe outra lista, há moções sectoriais que podem ser apresentadas ao Congresso. Acho que é absolutamente imprescindível que todas as filiadas e filiados contribuam para um debate de ideias no nosso Congresso.
Congresso, que é o órgão máximo do partido e que é absolutamente fundamental, até tendo em conta o momento complexo que o país atravessa, que se debatam ideias, que se debata também aquilo que é a nossa retoma da economia, os apoios sociais, a diminuição das assimetrias regionais e sociais. Portanto, todos nós estamos neste momento convocados para dar respostas não apenas ao momento que o PAN vive, mas também ao momento que o país vive. E para isso é fundamental as ideias de todas e de todos que formam este partido. No início desta entrevista falou da sua condição feminina. Espera que isso seja percepcionado pelo eleitorado e seja uma força também do partido? Bom, vamos lá ver. Eu acho que as mulheres, independentemente da sua condição feminina, também estão, de alguma forma, por meritocracia, digamos, nos lugares. Agora, tenham a noção de que, por uma questão até de coerência com os valores que nós identificamos, o PAN nunca teve, de facto, uma porta-voz feminina. E há aqui uma mudança, digamos, do ponto de vista da liderança, que se cruza também com alguns valores que nós defendemos, como o ecofeminismo, a vertente do ponto de vista também da proteção da natureza, que está muitas das vezes associado também mais aos movimentos feministas. Agora, eu espero, acima de tudo, caso seja eleita, que seja pelo meu mérito e não por ser mulher, e, portanto, isso seria manifestamente redutor. Não deixa, no entanto, de ser um sinal positivo, porque muitas das vezes o que verificamos, e basta olharmos para os principais cargos do país, nós temos um Presidente da República, temos um Primeiro-Ministro, um Presidente da Assembleia da República, vamos à capital do país e temos um Presidente de Câmara. A política tem-se feito de calças e, portanto, é importante que cada vez mais as mulheres também ganhem espaço na vida pública e política e que não estejamos a ser reiteradamente empurradas para a esfera familiar. E que as mulheres se sintam representadas também. E, portanto, inevitavelmente, há aqui uma causa que também faz parte do ideário do PAN, que é a igualdade de género e, de facto, conseguirmos empoderar e capacitar as meninas e mulheres, em que eu considero que é, de facto, importante que as mulheres possam se sentir representadas. A sua lista vai dar um exemplo concreto disso, em termos de paridade? Vamos ter paridade de género, portanto estamos a trabalhar nesse sentido, não no sentido, evidentemente, de termos maioria feminina, mas de haver paridade. Aliás, esse tem sido um dos princípios do PAN e pugnaremos também por na lista ter esse mesmo princípio. Do ponto de vista de quem vota PAN, que diferenças é que vai encontrar no seu discurso em relação àquilo que digamos, que era conhecido de André Silva? Vamos lá ver, como eu referi, as nossas causas e os nossos objetivos são os mesmos. Sim, mas como sabe, tem havido algumas críticas que o discurso animal tinha sido um pouco abandonado, a natureza é exatamente a mesma coisa e que o partido estava a acomodar ao sistema, estava mais político, estava mais, digamos, mais até colado ao Partido Socialista. Como é que responde a isso? Bom, desde logo há aqui um momento também que estamos a atravessar do ponto de vista político em que é natural que exista um maior enfoque naquilo que são, por exemplo, a defesa dos direitos sociais, da retoma económica e, portanto, mal seria se o PAN não desse também resposta e não apresentasse soluções. Nós há cerca de um ano que estamos a atravessar uma crise sanitária sem precedentes, que nos trouxe uma crise socioeconómica bastante profunda e, portanto, seria inevitável não estarmos presentes neste grande debate que o país tem feito e que vai ter ainda que fazer nos próximos meses. Mas a causa animal e a causa ambiental é algo que está sempre presente e, evidentemente, estando eu também tão fortemente comprometida com esta causa, aliás, eu vim da própria causa animal e tenho sido ativista da causa animal e, portanto, já fui provedora dos animais e, portanto, acho que é um bocadinho inerente e irrevogável naquilo que é o meu compromisso com estas causas, que estará sempre presente no nosso discurso e sempre presente naquilo que é a nossa defesa. Aliás, quando nós falamos na transição para um modelo económico mais sustentável, nesta mudança de paradigma que é necessário fazer, estamos a falar precisamente também naquilo que é a nossa relação, quer com a natureza, e não termos mercados profundamente extrativistas que olham para a natureza como mero recursos, ou pior ainda para os animais como mera mercadoria. Basta pensarmos no transporte de animais vivos e pensarmos na alavanca que tem sido para a economia, com um profundo sacrifício do seu bem-estar e recentemente tivemos exemplos. O navio que ficou encalhado no canal do Suez levou a que mais de cerca de 20 navios com animais vivos ficassem também eles parados de circulação e com os animais a bordo em condições manifestamente degradantes. E, portanto, há um paradigma que o PAN tem trazido para o debate político e que continuaremos efetivamente a defender de forma muito assertiva e disruptiva. Portanto, digamos que esta sintonia política com o Partido Socialista, se assim posso dizer, é fruto das condições atuais do país. É isto? O PAN nunca se furtou, e é importante termos isto presente, o PAN nunca se furtou a fazer oposição, mas a fazer também pontos de diálogo. O que as pessoas esperam de um partido que é eleito, mesmo que seja oposição, em nosso entender, é que haja respostas para as suas preocupações. E o PAN é um partido que apresenta soluções. Mas tanto em sede do Orçamento de Estado como das políticas de combate à pandemia,
o PAN teve uma prática que mereceu algumas críticas até de pessoas do partido. Refuta isso? Acha que não há razão para essas críticas? Não só refuto, como até lhe dou um exemplo. Eu recordo-me quando surgiu a pandemia, o próprio PSD, Rui Rio, aliás, acusou o PAN de vir fazer folclore parlamentar ao criticar-nos por apresentarmos várias medidas, várias soluções para a crise socioeconómica que o país atravessava. E se há algo que o PAN nunca fará é admitir-se de apresentar soluções. Acreditamos que é para isso que estamos mandatados e é para isso mesmo que o país espera que os seus eleitos trabalhem. A política da terra queimada, a política de fazer oposição sem apresentar soluções, não é essa a marca do PAN. Nós apresentámos várias iniciativas desde o primeiro momento desta crise, quer no nível socioeconómico, nos apoios aos sócios gerentes, aos trabalhadores independentes, no reforço do Serviço Nacional de Saúde, aliás, naquilo que era a necessidade de o Governo planear e antecipar as respostas também ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e perdeu algumas oportunidades estratégicas que poderia ter tido, por exemplo, quando a pandemia aliviou na altura do verão, e de facto temos sido bastante críticos nessa dimensão. Aquilo que nós nunca deixaremos de fazer é de avançar as nossas propostas, e o Orçamento de Estado foi um exemplo precisamente disso. O PAN teve uma oportunidade de fazer avançar as suas propostas e conseguimos um pacote de medidas aprovadas pelo Governo e com o compromisso do Governo de fazer não só passar no Orçamento de Estado, mas também no processo legislativo comum, e que, de alguma maneira, dão também respaldo àquilo que são as preocupações dos portugueses. Por exemplo, uma medida que já vinha do Orçamento de Estado de 2020 e que foi concretizada pelo Governo até ao final do ano. O alargamento da tarifa social de energia, que numa situação tão difícil como a que estamos a viver do ponto de vista socioeconómico, é absolutamente fundamental que mais famílias tenham apoio a esta tarifa, até para não estarmos em contexto de pobreza energética e das pessoas nas suas próprias casas estarem a passar frio. Ou até mesmo a questão da regulamentação da taxa de carbono sobre a navegação e a aviação, que foi uma das nossas conquistas no Orçamento de Estado. Aumentar a verba para os canis municipais e associações de proteção animal. Eu recordo que em anos anteriores o PAN tinha conseguido uma verba que não ultrapassava os 2 milhões de euros, que andava sempre entre 1,9 e 2 milhões de euros, e neste momento conseguimos 10 milhões de euros para os canis. É verdade que temos ainda um caminho a fazer em matéria de proteção animal, por exemplo, mas com a força que temos conseguimos de facto fazer avançar medidas que, no nosso entender, são também estruturantes para as nossas causas e que até mesmo na transição para uma economia verde, que é importante que Portugal e o mundo não percam a oportunidade de fazer a transição, que é absolutamente fundamental para a economia verde, de contribuir para isso mesmo. Há um instrumento fundamental nos próximos tempos para essas políticas que se chama Plano de Recuperação e Resiliência. Esse plano, por exemplo, aponta no sentido de algumas coisas que me parece que farão parte do programa do PAN, como, por exemplo, a aposta na linha férrea. O que eu lhe pergunto é, numa apreciação macro, como é que olha para esse documento e para, digamos, a discussão que está a ser travada na sociedade portuguesa? Bom, nós desde o primeiro momento em que começámos não só a analisar aquilo que eram as linhas gerais, que nos foram dadas a conhecer do plano num primeiro momento, e que até foi uma das críticas feitas não só pelos partidos políticos, como a sociedade civil em geral, porque o Governo não começou por trazer o plano na sua integralidade à Assembleia da República, mas conhecendo as suas linhas gerais, é um plano que está estruturado do ponto de vista da estrutura, tem a sua ordenação e tem a sua relevância, mas que depois, a nível até mesmo dos 3 pilares em que assenta, deixa de fora algumas matérias. E não obstante, o plano, do ponto de vista da intenção... Quais são essas matérias? Desculpe. Bom, desde logo, a transição digital, a transição energética... Não, isso é o que está no plano. Estou a dizer o que é que não está no plano. Bom, o que não está no plano, por exemplo, o pilar social e de combate à pobreza. Parece-nos que seria absolutamente fundamental este plano... Está lá referido a Lisboa e Porto. Há uma centralidade, por exemplo, esse exemplo que dá, uma centralidade do plano nas áreas metropolitanas que, em nosso entender, não se coadunam, por exemplo, com a necessidade de diminuir as assimetrias regionais e sociais que ainda persistem no nosso país. Por outro lado, também, um plano que se quer comprometido com o desafio das nossas vidas, que é o combate às alterações climáticas. Não pode ter, de facto, linhas vermelhas em que, por exemplo, continua assente numa visão extrativista, nomeadamente na mineração em mar profundo.
quando nós sabemos que os oceanos são dos maiores consumidores de carbono que temos e que têm que ser um aliado do combate às alterações climáticas. E, portanto, para o PAN, e nós sinalizámos isso mesmo desde as primeiras reuniões que tivemos com o Governo e com o próprio Ministro, foi no sentido de este plano não pode ser um mero plano de intenções, tem que se materializar em investimento. Vem muito dinheiro da União Europeia, a dita bazuca europeia não pode constituir um tiro nos pés. E nós precisamos, não vamos ter outra oportunidade de utilizar estes fundos. Aliás, uma das nossas conquistas no Orçamento de Estado foi o portal da transparência, para que haja de facto uma percepção de onde é que este dinheiro vai estar a ser utilizado, como e quando. Porque... Uma das preocupações que há na sociedade portuguesa sobre o acompanhamento que é necessário fazer da aplicação deste dinheiro. Porque não é só o plano de recuperação e resiliência, então também as verbas que vão chegar ainda faltam ao abrigo do PT20 e do PT30. Bom, vamos lá ver, não só comungamos, como evidentemente que não nos podemos esquecer que a corrupção ou a ausência de transparência custa anualmente muito dinheiro aos países. No caso de Portugal, existem já relatórios que dão nota que ascende a 18 mil milhões de euros e, portanto, estamos a falar de muito dinheiro que faz falta aos contribuintes e que faz falta para investirmos, por exemplo, no sistema de educação, na transição digital, no Serviço Nacional de Saúde, entre tantas outras medidas. Mas concorda que esses cuidados são devidos ao facto de Portugal ser como é, como se tem visto que é nos últimos anos? Sim, ou seja, concordamos que efetivamente temos que reforçar as medidas de combate à corrupção e o reforço da transparência. Aliás, o PAN tem-se batido para que seja executado o dito pacote de combate à corrupção que tem tardado a sair da gaveta da Sra. Ministra da Justiça. Aliás, já tivemos a oportunidade em várias audições aqui na Assembleia da República de apontar isso mesmo. Estranho o delay que houve entre a aprovação em Conselho de Ministros e o documento que terá já sido aprovado e que ainda não chegou à Assembleia? Bom, não só achamos estranho o delay, como, acima de tudo, a ausência de meios que nos parece absolutamente fundamentais para o combate, nomeadamente através daquilo que são as ditas equipas multidisciplinares de apoio ao Ministério Público e aos magistrados, para que, de facto, se possa, de alguma forma, robustecer o combate à corrupção. Esta tem sido uma das críticas que temos apontado desde o primeiro momento e que é absolutamente fundamental para que, de alguma forma, se travem estes fenómenos. Por outro lado, também, a entidade da transparência não tem tido condições para trabalhar e para conseguir, de facto, nomeadamente questões tão simples como ter uma sede. E, portanto, a entidade da transparência não pode ficar no papel. Se queremos, efetivamente, pugnar por tirar o estigma que tem existido em torno, por um lado, da política, mas, por outro lado, também dos cidadãos terem direito ao acesso à informação sobre as instituições e sobre aquilo que é a aplicação dos fundos comunitários, é fundamental que estas instituições, de alguma forma, estejam operacionais. Mas eu não queria ainda deixar de aproveitar para comentar uma questão em relação ao Plano de Recuperação Económica. É que o Plano de Recuperação Económica e Resiliência não pode estar em contraciclo com aquilo que são as grandes agendas europeias. Falo, por exemplo, do Pacto Ecológico Europeu, falo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E aquilo que nós continuamos a verificar neste plano é que ele depois tem uma aposta na pecuária intensiva, a política agrícola comum continua a não fazer de forma absolutamente sustentável a opção de apostar, por exemplo, mais na agricultura biológica em detrimento daquilo que é modos de produção intensiva e superintensiva. Por outro lado, também verificamos que não deixa para trás este modelo extrativista ou esta mudança, de facto, de paradigma naquilo que é a própria indústria e a reconversão da indústria, e é absolutamente fundamental. Vejamos os exemplos das centrais de Pego e de Sines, em que a reconversão trazem aqui uma oportunidade até de criação de mais postos de trabalho assentes na economia verde, e, portanto, há aqui uma oportunidade que Portugal não pode perder, até porque, senão, o Acordo de Paris será meramente proclamatório e não estaremos aqui a 7 anos da viragem do ponto de não retorno a sermos mais eficazes no combate às alterações climáticas e na proteção ambiental e dos ecossistemas. Eu tenho ouvido muito as confederações patronais queixarem-se de que este plano tem muito Estado e pouca economia. Como é que o PAN olha para essas críticas? Bom, vamos lá ver. Este plano é um plano mais social, efetivamente, mas é um plano também que, atento à crise socioeconómica que estamos a viver, teria que necessariamente ser um plano mais social, até porque nós não nos podemos esquecer que no combate... Portanto, concorda com a primazia dada ao Plano Nacional, ao Serviço Nacional de Saúde,
e a outros? É absolutamente fundamental e o Serviço Nacional de Saúde tem tido, ao longo destas últimas décadas, ao longo de sucessivos governos, tem sofrido um desinvestimento em contrapartida até com aquilo que é o apoio depois ao pagamento de serviços, por exemplo, nos privados, em que tem uma fatia muito mais expressiva da despesa a nível dos orçamentos de Estado, e essa análise tem sido feita anualmente e, de facto, verificamos que há um subinvestimento. Parece-nos, contudo, é que o PAN aposta maioritariamente em infraestruturas e muitas das vezes perde a visão estratégica que teria que existir, por exemplo, para continuarmos a captar talento a nível daquilo que é a medicina, por exemplo. Nós temos falta de médicos, temos falta de mecanismos incentivos para que os nossos médicos não vão para o exterior, temos também uma falta de valorização dos diferentes profissionais, nomeadamente a nível também da medicina e dos auxiliares nos hospitais, e, portanto, há uma valorização como um todo do Serviço Nacional de Saúde que é imperioso que aconteça. Mas não apenas na questão do SNS, a educação, por exemplo. A educação, nós temos tardado, e neste aspecto o Ministro da Educação tem ficado muito aquém daquilo que lhe era exigido. Aliás, nós temos tecido fortes críticas ao Sr. Ministro da Educação, porque claramente não há uma visão para aquilo que tem que ser, por um lado, a transição digital que tem que ocorrer, mas por outro também o combate às assimetrias sociais que persistem, porque o sistema de educação é de facto um dos maiores fatores capacitadores para combatermos a pobreza e as desigualdades sociais. E quando em plena pandemia, nós quando confinámos, sabíamos que havia crianças que pelo facto de estarem em casa não iam ter sequer uma refeição ou não tinham acesso às mesmas ferramentas para estudar que as demais, que não tinham computadores ou que os próprios pais, estando em teletrabalho, tinham apenas uma ferramenta. Acha que o PAN foi suficientemente forte na denúncia da promessa que o governo do PS tinha feito e não cumpriu no verão passado de ter esses computadores comprados e disponíveis para os alunos e para as escolas? Bom, eu acho que conseguimos claramente marcar o debate, não só trazendo esta preocupação para cima da agenda política, o que tem tardado é a sua execução. E mesmo os investimentos, por exemplo, o plano fala nos investimentos na aquisição, por exemplo, dos computadores, mas não tem critérios, por exemplo, ambientais, não tem critérios, por exemplo, da economia circular, ou até mesmo uma das nossas preocupações foi propor que se pudessem incluir nas despesas, por exemplo, do IRS, a aquisição e a reparação de computadores, o que, em nosso entender, seria um aliado, por exemplo, para fomentar a economia circular e combater o desperdício também eletrónico e a obsolescência eletrónica. Porque nós temos que ter presente a todo o momento e nos diferentes eixos de atuação governativa, seja na educação, seja na cultura, seja na habitação, temos que ter presente aquilo que é as alterações climáticas e aquilo que é a proteção ambiental, porque esse é de facto o combate das nossas vidas e que não desapareceu como pano de fundo desta pandemia. Muito pelo contrário, esta pandemia tem precisamente a origem naquilo que são comportamentos manifestamente adequados, extrativistas, que invadem o mundo selvagem, que põem em causa o bem-estar animal e, como podemos ver, a saúde global do próprio ser humano. Há algumas perguntas muito concretas para as quais lhe peço respostas curtas. O aeroporto do Montijo, o PAN era contra esta solução, mas a pergunta é, faz falta, reconhece, faz falta outro aeroporto a Lisboa e qual é a solução? Bom, nós reconhecemos que faz falta retirar da cidade de Lisboa o aeroporto. Ou seja, é manifestamente, do ponto de vista estratégico, não faz sentido em plena capital termos um aeroporto com todos os riscos que daí podem advir, quer a nível de acidentes, quer a nível também da qualidade de vida das populações, o direito ao descanso, à Portanto, não é preciso um aeroporto complementar, é preciso um aeroporto novo. É preciso um aeroporto novo e sabemos dessa questão. Aquilo que o PAN tem defendido e continuará a defender é que tem que haver uma avaliação ambiental estratégica, mas uma avaliação que englobe todas as soluções aeroportuárias. Mas o PAN tem alguma solução que seja mais para si e para o partido lhe pareçam mais convenientes? Bom, o PAN tem defendido a opção de Beja, até por uma questão de coesão territorial, aliando o aeroporto à própria ferrovia. Porque, por exemplo, se de facto apostarmos mais na ferrovia, isso permitiria também, em 1 hora e 20, conseguirmos ter depois, a nível da capital, o acesso, caso viesse da opção de Beja. Agora, aquilo que para nós é absolutamente essencial e que não faz qualquer tipo de sentido é pensar-se em soluções aeroportuárias, por um lado, sem a devida avaliação ambiental estratégica, por outro lado também, que de alguma forma se vá penhorar valores ambientais já existentes e que de alguma forma têm de ser protegidos. A opção do Montijo é absolutamente errada, quer do ponto de vista daquilo Teme que volte à agenda depois que o Governo volte a insistir mais para a frente, depois de ter de mudar o poder de veto das autarquias, que volta a esse plano?
Bom, vamos lá ver. Tememos efetivamente que isso seja uma realidade e parece-nos que o Governo voltar atrás na proteção dos interesses da população, porque por alguma razão existe o parecer das autarquias e ele é exigido. E, portanto, não nos faz qualquer sentido que o Governo esteja em contraciclo com os interesses da população e com os interesses, evidentemente, do bem comum. Por outro lado, também, tendo em conta aquilo que é o impacto das alterações climáticas no nosso país, isto é literalmente estar a meter água naquilo que vai ser uma futura solução aeroportuária. E, portanto, nós sabemos que com a subida dos níveis da água é uma zona que vai ser afetada, sabemos também que é uma zona que já devia ter sido classificada em nível de proteção, precisamente por ter uma avifauna com interesse comunitário e até internacional. É uma zona de interesse comunitário que não está devidamente protegida pelo Estado português e que também já foi o Estado alertado para essa circunstância e, portanto, há de facto aqui uma política de contraciclo com aquilo que são as dimensões proclamatórias da defesa ambiental. E o ambiente não pode ser um pino na lapela nem dos governos, nem da economia. Apela à sua capacidade de síntese. Cristina Rodrigues defendeu em tempos a alteração das leis de trabalho para que fossem na direção de que as pessoas pudessem ter dias de férias por morte de animais. Como é que o PAN se posiciona em 2, 3 frases perante essa questão? Vamos lá ver, o luto por um animal de companhia é um assunto que evidentemente deve ser respeitado. É difícil que não exista, por exemplo, uma falta justificada para alguém que perde o seu animal de companhia poder nesse dia não só não ter de estar a laborar, como também, se necessário, acompanhar o animal ao veterinário, nomeadamente num estado terminal. Isso é uma lacuna que o nosso ordenamento jurídico tem. Parece-nos que seria razoável existir de facto esta falta justificada, mas infelizmente a proteção animal tem ainda muitas lacunas por cumprir e que a nível dos maus-tratos são mais emergentes, como podemos calcular. Mas defendemos efetivamente a questão da falta justificada para acompanhamento ao médico veterinário. Seja qual for o animal, como percebe, claramente percebe, digamos, esta proposta convoca algum anedotário por um periquito, as pessoas poderem faltar ao emprego. Até onde é que pode estar aí, digamos, uma devida avaliação de em que condições e com que animais é que isso pode passar? Bom, isso é sempre uma interpretação muito especista ou muito antropocêntrica. Sim, porque verdade. se calhar um periquito pode fazer mais companhia a uma pessoa idosa que esteja só do que se calhar às vezes fazemos aos nossos membros da nossa própria espécie. E, portanto, acho que é um tema que se presta de alguma forma a algumas piadas, mas que deve ser encarado de forma séria, porque infelizmente temos hoje mais de 50% da população que tem animais de companhia de diferentes espécies nos seus agregados familiares e sabemos que, em particular, as pessoas mais vulneráveis ao SOS, as pessoas em situação de sem-abrigo ou as pessoas idosas têm animais de companhia e têm com eles laços de profunda amizade e de ligação socio-emocional que devem ser respeitados e preservados. É uma questão relevante para si e para o PAN? É uma questão evidentemente relevante, a par daquilo que é o combate à solidão, o combate à pobreza, o combate evidente a todas as formas de maus-tratos. Isso já falou. Diga-me só também mais duas perguntas, que é o aparecimento do Chega causa-lhe alguma apreensão do ponto de vista político? Do ponto de vista de direitos humanos, causa-me alguma apreensão. Ou seja, nós estamos a falar de uma força política que tem assumido uma agenda antidemocrática, que tem cavalgado de alguma forma uma onda do populismo assente em alguns fenómenos. Faz sentido discutir a ilegalização do Chega? Vamos lá ver. O Tribunal Constitucional reconheceu o Chega como um partido político e, portanto, será sempre, digamos, a priori que deverá ser feito esse debate, porque qualquer tentativa posterior poderá ser, de facto, muito mal interpretada do ponto de vista democrático. Por outro lado, também é importante que as pessoas que acompanham as diferentes forças políticas tenham consciência ao que vêm estes partidos. E a resposta para os problemas estruturantes do nosso país não encontram, de alguma forma, resposta naquilo que são forças populistas, antidemocráticas, que trazem a agenda do racismo, da xenofobia, entre tantas outras violações de direitos humanos, para a agenda política. E, portanto, é importante que as pessoas sejam esclarecidas, acima de tudo, do que é que representam as diferentes forças políticas. Eu tinha aqui uma pergunta que era perceber, do ponto de vista político, onde é que situava o partido. Parece-me claro que o situa na área do centro-esquerda. Não, de todo. Eu acho que o PAN é um partido progressista que não é de facto de esquerda nem de direita. As preocupações
com o meio ambiente ou as preocupações com este novo paradigma que nós trazemos para a sociedade, não têm, de facto, os partilhos ideológicos do ponto de vista da esquerda e da direita. O PAN é um partido progressista, é um partido mais ao centro, efetivamente, mas não é um partido nem de esquerda nem de direita. E eu acho que o tempo, do ponto de vista histórico, também ajudará a perceberem melhor este enquadramento de uma força que é disruptiva e que, de facto, não tem, de alguma forma, este partido ideológico. Não faz sentido, por exemplo, que a luta pela nossa própria sobrevivência e a proteção da nossa casa comum esteja enquadrada numa ideologia. O PAN meteu as touradas numa gaveta? De todo. Aliás, não só não meteu, como recentemente tivemos a polémica no Orçamento de Estado do PAN de precisamente ter conseguido que o Governo assuma o compromisso de limitar a idade das crianças que assistem aos espetáculos tauromáquicos e, portanto, nós estaremos sempre na linha da frente na defesa da abolição deste tipo de atividades e sabemos que chegará o dia em que a matemática parlamentar nos permitirá uma verdadeira abolição destes espetáculos. Tem um prazo em que isso possa vir a ser possível na sociedade portuguesa? Aquilo que nós temos assistido é um declínio bastante expressivo destas atividades. São cada vez mais os portugueses que não se identificam com os espetáculos tauromáquicos. Aliás, há várias sondagens, inclusivamente uma sondagem da Universidade Católica para Lisboa, que dá nota disso mesmo. Acreditamos que há toda uma sociedade em movimento que não se identifica com esta forma anacrónica de divertimento e que estará mais perto do que aquilo que poderemos imaginar a abolição da tauromaquia. Infelizmente, esta matemática parlamentar não nos permite a sua abolição, mas temos a certeza que, se calhar, numa futura composição estaremos mais perto e que, se não houver, acima de tudo, financiamentos a esta atividade, se fecharmos o balão de oxigênio que tem permitido alimentar a sobrevivência da tauromaquia, que seremos mais bem-sucedidos na sua abolição. Conta com André Silva para o futuro do partido ou conta que ele se remeta claramente ao anonimato em relação àquilo que era, digamos, a exposição que tinha? Bom, o André Silva já deixou claro que vai voltar às bases do partido e, portanto, não manifestou qualquer intenção de não continuar a colaborar com o PAN. Evidentemente que essa será sempre uma decisão pessoal da nossa parte e aquilo que esperamos é que as diferentes pessoas que têm colaborado ao longo de todos estes anos para fazer do PAN aquilo que ele é hoje, um partido que já se afirmou na vida política e que veio para ficar, que continuem efetivamente a colaborar e a dar as suas opiniões, os seus contributos para esta causa comum. Termina aqui esta entrevista. Inês Sousa Real, muito obrigado por ter vindo ao Jornal Económico e ao Primeira Pessoa. Obrigada, eu.